Bom dia, gente! Nós vamos dar início hoje a mais uma aula de geografia, falando sobre todos os sistemas de transporte e comunicação, tá? Vou colocar para vocês os slides. Quem quiser acompanhar no livro também fica bom. Mas os slides estão aqui bem de acordo com o livro, fica facinho da gente seguir, certo? Olha lá, redes de transporte e comunicação mundial. Nós vamos ver quais são os tipos de transporte que se usa no mundo, quais são os principais e os pós e contra, né, de todos esses meios de transporte. A gente tem vários tipos, tá? Mas os principais, então, que a gente vai ver hoje são os aquáticos, os ferroviários, né, os rodoviários e os aéreos. Esses 4 tipos que a gente vai ver. E vamos vendo, né, quais são os mais utilizados, quais têm mais benefícios de um modo ou outro, beleza? Os transportes, eles são usados já há vários séculos no mundo. Mas, de primeiro momento, ele era mais utilizado na questão aquática, né, nos mares, nos rios, e a maioria deles, transporte de pessoas, depois comércio, tá? Então, a gente pode dizer que o transporte aquático é o mais antigo do mundo, certo? Que são aí, então, as caravelas, os navios, os barcos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de transporte aquático. Ele pode ser fluvial, né, se ele for um transporte nos rios, e ele pode ser marítimo quando é um transporte nos oceanos, certo? A gente tem uma imagem aqui no livro que mostra um pouquinho, né, de um transporte marítimo. Ele é uma balsa, né, esse desenho, transportando no Rio Paraguai. A balsa, acho que às vezes até vocês já passearam na balsa, colocaram o carro em cima para atravessar um rio ou outro, isso acontece. Alguém já pode ter visto. Então, tem um navio, né, um rebocador aqui na frente, que leva a balsa. E ela pode estar com mercadorias ou com transporte de pessoas. Tá? Isso é muito utilizado aqui nos rios, até no Brasil. O transporte aquático ele foi sendo desenvolvido, aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Porque tudo na história é assim, né, gente? A gente percebe isso, que conforme vai passando o tempo, as coisas vão se aperfeiçoando. E aqui na geografia isso aparece também, tá? Então, conforme passam os anos, passam os séculos, as coisas vão melhorando. Então, não é diferente a questão do transporte. O transporte, ele foi muito importante para transportar pessoas, mas hoje em dia ele é muito importante também para transportar as mercadorias, tá? E uma das vantagens do transporte através dos rios, né, esse transporte marítimo, fluvial, ele oferece uma maior segurança para aqueles que estão, né, viajando no navio. Ele é mais seguro do que um avião, por exemplo, ele é mais seguro do que um carro, até ônibus. Por quê? Porque ele tem uma rota mais livre, né? E ele está ali com maior segurança na água do que se ele, né, algum acidente na rodovia, isso a gente vê que acontece muito mais, tá? Outra vantagem é que esses navios cargueiros, eles são muito grandes para transportar mercadoria. Então, cabe-se muita, muita mercadoria dentro de um navio desse, tá? Cabe muito mais do que dentro de caminhão, dentro de trem, dentro de avião. Então, facilita bastante o transporte de grandes, né, de quantidades grandes de mercadoria, tá? A desvantagem nessa situação é que o tempo, né, de percurso é muito mais lento do que um transporte aéreo, por exemplo. Então, o navio ele é bem mais lento. Então, dependendo da distância que ele está percorrendo para levar essa mercadoria, ele pode ser que aconteça aí até de estragar uma mercadoria ou outra, dependendo do que é. Então, precisa ter aí um bom conhecimento do tempo, se compensa ou não mandar a mercadoria no navio, se é alguma coisa perecível que pode se estragar, então precisa ter esse cuidado.
O transporte marítimo também resulta de muitos impactos ambientais. Então, ele é bom em algumas partes, polui menos, tá? Ele é pouco poluente em vista de aviões, né, caminhões. Então, ele sim, polui bem menos, tá? Só que mesmo assim pode acontecer alguns desastres, né? E acabar que, dependendo da carga que ele está transportando, ser jogada toda no mar. Tá? Então pode ser cargas muito grandes, pode ser cargas de minério, pode prejudicar bastante, de produtos químicos, até mesmo petróleo, óleos. E se vazar, né, se essa carga se perder no mar, pode acontecer um acidente desse, o prejuízo é muito grande. Tá? O tipo de poluição que ele causa é extremo. Então tem esse lado negativo também. Tá? A gente tem um exemplo aqui na próxima slide, que mostra pessoas limpando, né, o vazamento de um petróleo que teve, né, perto ali do Alasca, nos Estados Unidos. Então foi, né, um prejuízo muito grande, foi um desastre ecológico dos maiores possíveis que se tem na história. Então tem esse lado, que se tiver um desastre num navio grande desse, o estrago é muito, muito maior do que se fosse de um avião ou de um caminhão. Tá? Então, sempre tem aí os dois lados da história. Existem, né, organizações internacionais que tentam diminuir esses impactos, que tentam, né, colocar alternativas de petróleo, né, para movimentar o motor, né? Então, em vez de usar o petróleo, óleos, assim, eles querem fazer fontes de energia mais renováveis, né, para funcionar o navio. Mas são assim, projetos para tentar diminuir os impactos ambientais. Tá? O outro estilo, né, de transporte ferroviário outro tipo de transporte é o ferroviário, né? Que são os trens. Todo mundo já viu, conhece também, tá? Então, em substituição desses navios aí, lá do século XIX, início do século XX, alguns países eles começam a investir, principalmente durante a primeira Revolução Industrial, na ferrovia. Por quê? Porque tem muitos lugares, gente, que não dá para depender só do rio para se transportar dentro de um país mercadorias. Tem muitos lugares, muitos países, que a quantidade de rio não é suficiente, é pouca, tá? E que não percorre todo o território. Um exemplo aí no mapa, o Canadá com os Estados Unidos, é um mapa ferroviário, a gente vai ver quantas ferrovias foram criadas, né, para poder transportar pessoas e mercadorias no continente, né, norte-americano, aqui praticamente inteiro, olha aqui. Tá? Então, os Estados Unidos e Canadá, eles investiram muito na questão ferroviária, porque os rios somente não davam conta. Isso ajudou bastante, né, aqui das 13 colônias iniciais dos Estados Unidos, a ir para o oeste, para avançar dentro do território. Então, a ferrovia, né, o trem ajudou bastante isso. Lembrando que a troca de mercadorias, a compra, a venda de mercadorias, isso faz desenvolver muitos lugares, o mundo inteiro. Tá? Então, sem essa troca de mercadorias, sem essa compra e venda, o mundo não seria tão desenvolvido como ele é hoje. Então, os meios de transporte são muito importantes para esse tipo de desenvolvimento, de compra e venda. E conforme você compra produtos de fora, você pode se desenvolver. É o caso do Brasil mesmo. A maioria dos nossos produtos são, né, principalmente tecnológicos, comprados de fora. Os produtos mais caros de desenvolvimento, se a gente não pudesse comprar de fora, a gente não ia ter acesso. Tá? Então, os países desenvolvem muito com essas trocas, essas compras e vendas de mercadorias. Aqui a gente tem uma outra imagem de uma construção de uma ferrovia. Né? Infelizmente, se usava muito do trabalho escravo, e na imagem a gente vê, um trabalho muito sofrido, gente, morria muitas pessoas nesse tipo de trabalho, né? Um trabalho duro, árduo e muito demorado. Imagina, quantos 1000 quilômetros, né, de ferrovias foram construídos. Então,
foi aí um sacrifício humano também muito grande, tá? Então, a gente é sempre bom lembrar todos os lados aí do que está acontecendo, certo? Foram então construídos, olha lá, no início do século XX, aproximadamente 200 mil quilômetros de estradas de ferro. E isso ajudou, então, todo esse transporte dentro dos países, que são países muito grandes, como Estados Unidos, Canadá, o Brasil, né? Tem muitos lugares de plantação, muitos lugares que está produzindo produtos diversos e precisa se levar ao porto, porque aí sim, do navio, vai transportar para outros lugares, para outros países. Então, deveria ter um transporte do interior dos países, do Brasil, por exemplo, até chegar num porto, tá? E para isso foram construídas muitas ferrovias, tá? Então, se utilizava a ferrovia dentro do país para levar até o porto e utilizar depois o transporte marítimo, tá? Para vendas de diversos produtos para o mundo inteiro. Beleza? Também existe trens de alta velocidade que foram construídos em vários lugares do mundo, né? A gente vê os metrôs mesmo aqui no Brasil, em muitos lugares que transportam pessoas. Começa assim na década de 60 lá no Japão, para transporte de pessoas mesmo, tá? Depois a China vai utilizar muito isso, que a gente vai ver aqui no mapa. A China, que como é um país muito populoso e muito grande, ele precisa construir esses transportes, nessas ferrovias, uns transportes mais rápidos, mais ágeis, que não sobrecarregam tanto, tá? Que não tumultua tanto. Porque só o transporte aéreo estava tendo muito tumulto, né? Os aeroportos sempre lotados, os aviões sempre lotados, não tinha passagem aérea para todo mundo, porque lembrando que é mais de 1 bilhão de pessoas dentro de um país e que sobrecarrega qualquer sistema. Então, o que a China começou a fazer? Muitas rotas ferroviárias, tá? Que ligava de um extremo a outro dentro do país, com alta velocidade desses trens, para que as pessoas pudessem deixar de andar tanto de avião e trocar pelo ferroviário, tá? Então, foi bem interessante essa ideia, que substituiu sim, deu uma desafogada no sistema aéreo. Então, a gente vê aqui, tá vendo, na China, que passa pela China toda e tem aqui ferrovias que atravessam, isso aqui já existe, viu, gente? Atravessa toda a Ásia e chega até a Europa, tá? E isso aqui ajuda bastante as pessoas a se locomoverem. Essas pontilhadas são ferrovias que estão sendo planejadas em construir. Tá? Aqui também tem bastante. Essas marronzinhas aqui já existem. Tá? Então, existe aí várias dessas ferrovias que são de transporte rápido, tá? Aqueles trem-bala que a gente vê, alta velocidade. Tá? Substitui mesmo o avião. Tá? Cerca aí, ó, de 22 mil quilômetros, tá? E deve ser ampliada para 30 mil quilômetros. Então, a gente vai criando, né, os países vão criando alternativas para se locomover, para ficar mais fácil. E temos também o transporte rodoviário, que é o que a gente mais vê aqui no Brasil, é o mais comum para nós, né? Até pouco tempo teve a greve dos caminhoneiros, acho que todo mundo viu, ficou sabendo, bem recente, né, que se o caminhão para, o caminhoneiro para de trabalhar, para o Brasil, né, porque a maioria dos nossos produtos internos são comercializados, são levados, transportados por caminhões, que é o transporte ferroviário. Tá? Então, existe aí até muitos planos em muitos países de tentar diminuir a dependência desses caminhoneiros. E tentar voltar um pouco mais com estradas de ferro, com trens para poder transportar mercadorias. E não ficar tão dependente do transporte rodoviário. E muitas estradas também a gente percebe no Brasil, nos Estados Unidos é assim, em muitos lugares acontece que não tem estrada suficiente, ainda é estrada cheia de buraco,
né, estradas de terra e caminhos longos que se fazem, né, para às vezes impedir um pedágio, alguma coisa. Então, é um transporte muito utilizado no Brasil, porém, precisa-se de muito investimento ainda nisso, de novas rotas, novas rodoviárias, né? Muita coisa ainda para melhorar esse sistema, que acaba sendo lento, acaba atrasando, acaba ficando muito caro, acaba poluindo muito, é muito acidente. Então, existe aí pensamentos alternativos para se voltar a usar mais os rios, para se voltar a usar mais os trens, né, para transporte de mercadorias. E é alguma coisa a ser pensada assim aqui no Brasil, se desse certo seria muito legal, tá? Diminuir um pouco a carga desses caminhoneiros. Sim, pensando em meio ambiente, pensando em coisas mais práticas, menos poluição. É claro que e tudo isso vai envolvendo outras coisas. Aí é o desemprego que aparece do caminhoneiro, né, de pedágio que vão diminuir, rodovias que vão deixar de ser desenvolvidas. Então, é um processo complicado. Então, precisa se planejar muito bem para ver aí o que daria mais certo, como fazer, como seria a melhor opção. Tá? Mas aí a gente vai pensando em muitas alternativas. Né? Será que compensa ficar com o rodoviário? Será que compensa investir em novas ferrovias? Será que compensa investir, né, no transporte fluvial? Então, a gente sabe que o transporte não pode parar, que isso que dá essa dinâmica de desenvolvimento no país. Mas a gente precisa pensar também alternativas para o meio ambiente, para ver como fica melhor, como esse transporte vai chegar mais rápido e de melhor qualidade. Tá? Então, são projetos, né, que vão se pensando sim. A gente vê aqui nesse mapa, na Europa, tá? Esse mapa da Europa, que mostra a quantidade de ferrovias, né, de principais estradas, aquelas ferrovias mais movimentadas, que ligam pontos estratégicos, né, de grandes distâncias, de cidades importantes. E são muitas, né? A gente pode ver aí que são muitas e a previsão é só aumentar, tá? Porém, é o que eu falei para vocês, que existe esse pensamento, principalmente aí na França, já está esse pensamento já sendo quase colocado em prática de aumentar o transporte ferroviário e não sobrecarregar mais tanto o rodoviário, tá? E precisa se pensar muito bem também, por quê? Porque diz assim pelos estudos, olha aqui, que para cada 1 tonelada transportada pelo trem, você pode transportar no mesmo tempo 3 toneladas pela ferrovia. Então, é uma das coisas que impede de substituir assim drasticamente de uma hora para outra, tá? Porque a rodovia ainda transporta muito mais em quantidade. Certo, gente? Aí a gente vê o transporte aéreo, são os aviões, né? Os mais modernos, aí o estilo de transporte mais novo, né? Que está sendo muito utilizado e que a gente fala que ele é o símbolo de transporte, né, da globalização. Por quê? Porque ele encurtou as distâncias. O que seria isso? Ele faz a gente ir de um lugar para o outro muito distante em pouco tempo. Então a gente nem percebe que está tão longe assim, porque a gente chega muito rápido. Tá? Então o transporte aéreo, ele encurta suas distâncias e por isso ele é muito utilizado. Tá? Principalmente no transporte de pessoas ou mercadorias que precisam chegar ao seu destino de uma maneira mais rápida. Tá? A gente vê que o transporte aéreo ele vem só aumentando nesse gráfico, transporte de pessoas, tá, gente? O doméstico, tá, que é o azulzinho, que seria o transporte interno dentro do país, o internacional, né, de um país para outro, olha como só vem aumentando. Aqui tem uma pequena queda, mas muito pouco. E aqui o geral, né, somando os dois, a gente vê que só aumenta. Então,
O transporte aéreo, ele vem assim, se desenvolvendo muito, cada vez mais as pessoas vão vendo essa facilidade, vão aceitando e começam a viajar de avião, né? Mesmo dentro do país. Eu vou daqui para o Rio de Janeiro, eu vou levar 7 ou 8 horas para chegar, sendo que eu posso chegar lá em 2 horas de avião. Muita diferença, sem contar o conforto que tem, né? É muito mais prático, tá? Só que também tem o seu lado ruim, tá? Existe muito trânsito de avião, existe muita poluição, existem os acidentes, né? Então, tudo que é bom também tem o seu lado ruim, infelizmente, né? Tá? Então, o desenvolvimento dos transportes aéreos tem sido muito grande, e o que eu falei para vocês é o que acontece aqui nesse texto, tá? Como está tendo muita procura desse transporte aéreo, acaba tendo seus problemas então, tá? Atrasos, cancelamentos de voo, porque tá tudo, as estradas aéreas, né, muito congestionadas, e desvios de bagagem, né, se somem bagagens, isso, né, acontece bastante. A sobrecarga de horário de trabalho das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de trabalho aéreo, tá? Por ter muita procura, muito voo, toda hora eles acabam trabalhando demais, tá? E a queima de combustível aí muito aumentada, tá? É claro que, então, tem vantagens e desvantagens, então, nesse sistema também, bom? Outras vantagens que pode ter, né, além do desgaste desse trabalhador, aumentou muito também o emprego, tá? Então, é desgastante sim, mas ao mesmo tempo abriu muita porta de emprego, certo? E movimenta um capital enorme aí, desenvolvendo muito os países. Outros tipos de transportes de mercadorias que a gente tem são os dutos, tá? Que é o dutoviário, que são dutos, vamos dizer, estilo um encanamento gigante, para vocês terem uma ideia, tá? Que passa produtos de um lugar para o outro, e essas distâncias são enormes, tá? Passa-se gases, óleos, minérios, produtos químicos, tá? Tudo por esses dutos. Então, é um meio de transporte também de mercadorias, tá? Pode ser tanto na superfície, como submarinos, aí, subterrâneos, tá? Então, tem vários tipos aí de passagens de dutos. E agora a gente vai ver um pouquinho do sistema de comunicação. Então, a gente viu as maneiras de transporte, né? O aéreo, o fluvial, marítimo, rodoviário, ferroviário, e isso se desenvolve muito no mundo, tá? Mas não é só o transporte. Os sistemas de comunicação também têm aí um papel fundamental no desenvolvimento do mundo, tá? Principalmente o telefone e a internet. Todo mundo sabe como facilitou muito a vida, né? Então, qualquer momento você pode falar com qualquer pessoa do mundo inteiro, só se pegar seu telefone e ligar para alguém, né? Antigamente eram cartas, demoras para chegar, e você nunca sabia notícia de nada e de ninguém, né? Mas com o telefone facilitou, encurtou ainda mais as distâncias, né? Em que em um minuto eu alcanço alguém que está do outro lado do mundo e posso falar com as pessoas, tá? Então isso foi um desenvolvimento muito grande. E a internet não é diferente, né? A internet também, né, uniu o mundo, vamos dizer assim, né? Ajudou muito essa globalização, quer dizer, o globo, o planeta unido, né? Misturando-se culturas, tecnologias e desenvolvimentos em geral, tá? E a internet hoje é utilizada por mais da metade da população do mundo, tá? Que tem acesso a essa internet rápida e fácil, né? Poderia ser ainda mais, porém, tem muitos países subdesenvolvidos que não têm acesso a essa internet, como muitos países africanos, por exemplo, tá? E realmente é cerca de 3, 5% da população que tem acesso à internet. É diferente do Brasil, por exemplo, que mais ou menos
aí 70% da população tem acesso, tá? Então, vai muito de acordo do lugar, do país, da situação que ele se encontra. Mas, mundialmente falando, 50% da população tem acesso, certo? Aqui no gráfico a gente vê, de 2005 a 2017, o aumento, né, de acesso às pessoas à internet, certo? Olha aqui, já está em 4 bilhões de pessoas, mais da metade do mundo já tem acesso à internet. Tá? Como eu falei já para vocês, alguns países 5% da população só tem acesso, outros lugares 99,9% da população, ou seja, todo mundo daquele país tem acesso à internet. As internets de maior qualidade, a banda larga, a internet muito rápida, muito fácil, né, de acessar, alta velocidade, principalmente Suécia, Singapura, depois nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Tá? A internet nossa aqui no Brasil ela é muito fraca comparada a essas internets desses lugares que eu falei. Tá? Então, por mais que a nossa internet seja muito rápida, né, boa, nada se compara à internet desses lugares. Tá? Então, a gente tem diferença sim, tá bom? A internet, então, ela passa por infovias, tá? Que ligam 6 continentes, né? Todos os 6 continentes, né? Por meio de milhões de quilômetros de fibra óptica, com capacidade de transmitir essas 7 terabytes. Gente, isso é informação que não acaba mais. A gente não consegue imaginar a quantidade de informação que tem dentro de 7 terabytes, tá? E são dados e informações que vão passando por segundo dentro desses cabos, que então percorrem o mundo inteiro, levando informação, tá? E é essa internet que a gente tem acesso. Como a gente tem acesso à internet, como a gente tem acesso ao mundo inteiro. Você entra em sites, lugares que você pode, né, você nem imagina que existe, você vai conhecer pela internet. É através desses cabos de transmissão, certo? E o telefone, que eu já falei, então, para vocês também, que é uma coisa que a gente tem acesso, que a gente sabe que melhorou muito a vida da população. Principalmente agora os smartphones com acesso à internet. Né? Isso facilita demais a vida. Então, a gente vai vendo que os sistemas de comunicação, ele só veio para somar, para ajudar no nosso dia a dia, nessa convivência, certo? E que a gente precisa ainda aprender a usar melhor. Né? A gente às vezes tem acesso à internet, tem um smartphone, tem tudo ali para aprender, para pesquisar, para conhecer coisas do mundo, coisas diferentes. E às vezes a gente não faz isso, né? Fica só ali no joguinho, vê uma bobeirinha ou outra. Então vamos tentar pensar, será que eu estou utilizando bem esse acesso à internet? Né? Será que eu poderia estar aprendendo e vendo muito mais coisas? Né? Vamos começar a pesquisar melhor, ver o que acontece no mundo, né? Coisas mais interessantes de pesquisa. A gente pode aprender praticamente tudo que tem no mundo através da internet. Né? E às vezes a gente perde isso e fica ali só nas bobeiras, né? Em redes sociais. Tá? Vamos pesquisar, vamos aprender, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Isso é muito legal. Tá? E um acesso que a gente tem, que às vezes é um recurso que a gente não utiliza. Pessoal, sobre esse assunto de meios de transporte, telecomunicação, a gente vai fazer a atividade do livro de geografia da página 69, certo? Essa atividade que está aqui. Simples de fazer, tranquila, tá? Mas, tendo dúvidas, vocês podem me enviar mensagem e eu vou estar por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até mais, gente. Tchau!